O governo Lula poderá nomear mais de 1.500 pessoas para esses cargos. Mesmo sem a indicação de nenhum nome para ministério, já começam as especulações e a corrida para saber quem irá assumir cargos considerados de segundo escalão. Somente no Ministério da Saúde existem hoje 529 postos de direção e assessoramento superior. E há outras 974 funções comissionadas em que são designados apenas funcionários públicos. O recordista em cargos de confiança, contudo, é o Ministério da Economia. Paulinha, do outro lado, há poucos dias de deixar o cargo, o presidente Jair Bolsonaro nomeou 2 nomes para essa comissão de ética, Para a comissão de ética, isso, Paulo. O Bolsonaro nomeou 2 aliados para mandatos de 3 anos renováveis e como membros da comissão de ética pública da Presidência da República, conhecido como CEP. Esses cargos funcionam com mandatos e, por essa razão, não existe a possibilidade de demitir esses funcionários. Então, o Célio Faria Júnior, ministro-chefe da Secretaria de Governo, e o João Henrique Nascimento de Freitas, assessor especial da Presidência, farão parte do colegiado durante boa parte do 3º mandato do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. A Comissão de Ética Pública é uma instância consultiva do presidente e dos ministros que pode, por exemplo, ser consultada ali a respeito de conflitos de interesses. É também da responsabilidade dessa comissão apurar eventuais condutas em desacordo com o Código de Conduta da Alta Administração Federal, E entre os pré-requisitos para integrar a comissão, composta por 7 pessoas, estão idoneidade moral, reputação ilibada e notória experiência em administração pública. Os 2 indicados são auxiliares bastante próximos do chefe do executivo. O Célio chegou a ser chefe do gabinete do Bolsonaro, trabalha ao lado dele desde 2019, e o João Henrique é assessor direto do Bolsonaro. O Gilson Machado, ex-ministro do Turismo, aquele da sanfona, também recebeu uma nomeação agora no final do mandato do Bolsonaro. Ele assumiu a presidência da Embratur, um mandato de 4 anos no cargo, que ao contrário do que acontece no caso da CEP, esse cargo é passível de demissão à medida que Lula tomar posse em 1º de janeiro, Então, restando aí pouco mais de 1 mês de mandato, Bolsonaro nomeando esses seus assessores especiais para a Comissão de Ética Pública da Presidência. Muito bem. Olha só quem está aqui com a gente no Morning Show novamente, a jornalista Paula Schmidt. Oi, Paulinha, seja muito bem-vinda aqui ao Morning Show novamente. Eu quero falar um pouquinho sobre esses cargos de confiança contigo. Bom dia, gente. Estava tendo problemas técnicos aqui, uma coisa normal comigo e com as máquinas, mas o Lula ele já tem um histórico, inclusive, de nomear gente no governo da Dilma, Então, não me surpreende que ele queira aparelhar a coisa de tal maneira que o nome já diz, cargo de confiança, é gente que vai dever coisas a ele, vai ter que manter uma certa relação ali de confiança com o presidente, não necessariamente com o propósito do cargo. Eu lembro que quando a Dilma foi eleita, havia reportagens mostrando que o Lula aparelhou algumas agências, autarquias, logo antes dela tomar posse, para garantir que mesmo durante o governo da Dilma, já teria gente da sua confiança, da confiança do Lula, pelos próximos 4 anos, Agora, com ele no poder, então, vai ser uma coisa... Vai ser interessante ver, se não for triste. Zoe Martínez, me explica um pouquinho isso, esses 1.500 nomes aí que a gente mencionou. Eu citei também a questão dos números da área da saúde. Dá um panorama pra gente aí do que vem. Isso aí é cosquinha, Paulo? 1.500 pessoas? Cosquinha, pro que vem por aí... O estado inchado, eles vão fazer assim, eles estão só começando. Pode aguardar aí as surpresas. Agora, em relação ao nome do ministro e assessor pessoal que o Bolsonaro indicou, pelo menos ele pode nomear, ele pode fazer essa nomeação. A caneta, é bom lembrar para alguns que não gostam muito da Constituição, de seguir as leis, é bom lembrar que até o dia 1º de janeiro a caneta está com o Bolsonaro. O Bolsonaro ainda é o presidente desse país. E ele não conseguiu nomear desembargadores. Por quê? Porque impediram os tribunais de seguir com as listas. E aí o Bolsonaro não conseguiu nomear os desembargadores, sendo que está na lei que cabe ao presidente
fazer essas nomeações. E para que eles fizeram isso? Para o Lula chegar, assumir, nomear ele os desembargadores e aparelhar ainda mais o Estado, né? Aparelhar ainda mais aí, colocar os nomes de confiança dele, sendo que seria o Bolsonaro, né? A atribuição do presidente Bolsonaro fazer essas nomeações aí. Então, é bom lembrar sempre que a caneta ainda está com o Bolsonaro. Mas, hoje no Brasil, lei, Constituição, para quê, gente? Serve para quê? Se as pessoas que deveriam cuidar são as primeiras que descumprem a Constituição segundo a sua conveniência. Caião, o que você acha desse panorama aí de cargos? Ali na nossa matéria a gente diz que o Bolsonaro indicou 2 nomes, né, e o Lula vai indicar 1.500. Então isso ainda, o Bolsonaro ainda tem a caneta, isso corresponde a exatamente 0,2%. 0,13%, mas eu vou jogar para 0,2% porque 13 não é um melhor número de todos. Então 0,2% de cargos em relação à indicação do outro. Ocorre só que é bom lembrar que o governo Bolsonaro ele foi um governo reformista. Nós não tivemos uma reforma administrativa oficial. Nós tivemos uma reforma administrativa feita por decreto no Bolsonaro. Decreto que extinguiu de uma vez 40 mil cargos. Foram 27, depois mais 13. Então, nós tivemos aí uma extinção de cargos muito fortes no governo Bolsonaro. O que a gente vê nesse futuro governo Lula é completamente o oposto, é a criação de novos ministérios, criação de novos cargos, novos cabides de emprego, fortalecimento da máquina pública e gasto do dinheiro do contribuinte, né? Inclusive, já foi mencionado que o então presidente eleito pretende retomar o imposto sindical. Essa é uma maneira de fortalecer os sindicatos, aumentar ainda a arrecadação, né? E cada vez a população vai tendo mais e mais imposto, mais e mais imposto. Então, ainda não se passaram todos, né, os impostos que serão criados durante o governo Lula, mas tenha certeza, serão criados para poder pagar o custo dessa máquina toda que está vindo por aí. Então, são 1.500 cargos, né, que correspondem a quase nada perto de tudo que está vindo. Mas só para falar, o mais interessante é que desses 1.500 cargos de confiança, os mais importantes a gente ainda não tem. Quem será o ministro da Economia e quem será o ministro da Fazenda? Isso está sendo perguntado para o Lula desde os debates, mas até agora, silêncio total.